Antes de orarmos, vamos tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e refletir sobre ela. Hoje, ao olhar para o mundo, parece que estamos no meio de uma tempestade que nunca termina. O barulho do ódio é ensurdecedor, o orgulho se espalha como sombra e a tentação do pecado cresce a cada dia. A bússola moral da sociedade parece ter perdido o rumo. O que antes era chamado de bom agora é ridicularizado e o que antes era visto como mal é celebrado. Não precisamos ir longe para ver essa realidade. Basta ligar a televisão, navegar pelas notícias ou observar a indústria do entretenimento e rapidamente percebemos que a escuridão se infiltrou em quase todos os cantos da cultura. É por isso que os avisos da Bíblia sobre os últimos dias ressoam tão fortemente hoje. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 2, Paulo nos lembra: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, pois os homens serão egoístas, amantes do dinheiro, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Essas palavras descrevem muito do que vemos ao nosso redor. Os corações se tornaram frios e os valores de Deus são deixados de lado. Se não estivermos firmes em Cristo, é fácil sermos arrastados por essas correntes. Mas, querido amigo e amiga, lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. João capítulo 4, versículo 4. Jesus Cristo é a luz do mundo, e nenhum tipo de escuridão pode apagá-lo. Quando sua presença preenche nossa vida, sua luz começa a brilhar através de nós, e as trevas são obrigadas a recuar. Se essa verdade tocou seu coração, escreva amém nos comentários como sinal de fé. Antes de conhecermos Jesus, não estávamos apenas na escuridão, éramos parte dela. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos resgatou. Quando fomos salvos, fomos transferidos do reino das trevas para o reino de seu Filho amado. Por sua graça, não somos mais o que éramos. Agora somos portadores da luz, chamados a refletir a glória de Cristo. Jesus deixou claro em Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Imagine acender uma vela em um quarto completamente escuro. Um simples ponto de luz transforma tudo à sua volta. É assim que sua vida deve ser no mundo. Como filho de Deus, cheio do Espírito Santo, você é como essa vela. E quando centenas, milhares de velas se reúnem em oração, adoração e obediência, a luz de Deus brilha de forma que nenhuma escuridão pode resistir. A Bíblia também nos lembra em João capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Nenhum mal pode prevalecer contra a autoridade de Cristo. A escuridão pode pressionar, mas jamais vencerá. Se você deseja que sua luz brilhe mais intensamente hoje, escreva glória a Deus nos comentários e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. Refletir a luz de Cristo não é apenas evitar o pecado, é também brilhar ativamente através do amor, do serviço e da obediência. Cada ato de bondade, cada palavra de encorajamento, cada oração feita com fé é uma chama que empurra as trevas para longe. A Bíblia nos ensina em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um administra aos outros o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus confiou a cada um de nós talentos únicos. Alguns são chamados para encorajar, elevando os cansados com palavras de esperança. Outros são professores, firmando os outros na verdade. Há intercessores que oram sem cessar, adoradores que carregam o som do céu, líderes sábios, misericordiosos ou generosos. Paulo reforça essa verdade em Romanos capítulo 12, versículos 4 a 6. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, seja profecia, seja ministério, seja ensino. Cada dom que Deus nos deu é uma oportunidade de refletir sua luz. Quando usamos nossos talentos para abençoar os outros, o mundo vê a presença de Cristo em nós. Mas devemos estar atentos. O inimigo tentará apagar essa luz, nos tentará esconder ou a nos conformar com o mundo.
Por isso, Efésios capítulo 6, versículo 11 nos adverte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Se você deseja usar seus dons para brilhar, escreva amém e compartilhe esta oração para inspirar outros a também refletirem a luz de Cristo. Embora sejamos chamados para brilhar, devemos reconhecer que o inimigo está constantemente tentando apagar nossa luz. Ele nos tenta a esconder nossos dons, a comprometer a verdade ou a nos conformar com o mundo. A batalha espiritual é real, mas a vitória já foi garantida em Cristo. Efésios capítulo 6, versículo 13 nos lembra: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Quando vestimos a verdade, a justiça, a fé, o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, estamos preparados para enfrentar qualquer ataque. Nenhuma sombra de dúvida ou temor pode apagar a luz que Deus colocou em nós. Paulo também nos instrui em Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Como estrelas, não precisamos da permissão da noite para brilhar. Nossa luz nasce da presença de Deus em nós. E assim como cada estrela cumpre seu papel no céu, nós somos chamados a cumprir o nosso na terra, mesmo quando o mundo ao redor parece mergulhar nas trevas. Se você deseja permanecer firme e brilhar mesmo em tempos difíceis, escreva glória a Deus nos comentários e compartilhe esta mensagem para encorajar outros a resistirem ao inimigo. Brilhar na presença de Cristo significa que cada decisão, cada palavra e cada ação se torna uma oportunidade de refletir sua luz. Quando vivemos obedientes ao Senhor, nossa vida não apenas glorifica a Deus, mas também inspira aqueles ao nosso redor. A Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa transformação nos dá autoridade para viver de forma diferente do mundo. Mesmo diante de desafios, de injustiças ou da tentação, podemos escolher agir com amor, paciência e bondade. Cada ato de misericórdia, cada oração fervorosa e cada palavra de encorajamento se tornam um reflexo da luz de Cristo. Quando vivemos assim, não precisamos de aplausos humanos. A luz de Deus brilha por si só, tocando corações e transformando vidas. Assim como Jesus chamou Lázaro da morte para a vida, nossas atitudes podem chamar outros a saírem das trevas do pecado e da desesperança e entrarem na nova vida que só Ele oferece. Se você deseja que suas escolhas reflitam a luz de Cristo hoje, escreva amém e compartilhe essa oração para que outros também sejam inspirados a viver na luz de Deus. Mesmo sendo luz, precisamos permanecer vigilantes. O inimigo é astuto e constantemente tenta apagar a chama que Deus acendeu em nós. Ele sussurra mentiras, semeia dúvidas e tenta nos levar a esconder nossa luz ou a nos conformar com o mundo. Mas, como filhos de Deus, temos autoridade para resistir. A palavra de Deus nos instrui em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nos submetemos ao Senhor, nossas forças espirituais são renovadas e a presença de Cristo nos protege. Nenhuma escuridão pode triunfar contra quem caminha na luz. Cada decisão de fé, cada ato de obediência, cada palavra de encorajamento são uma barreira contra o inimigo. Romanos capítulo 8, versículo 11 nos dá confiança. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, mesmo nos dias difíceis, sabemos que temos acesso ao poder da ressurreição. Nossa luz não depende das circunstâncias, ela depende do Espírito Santo habitando em nós. Quando caminhamos firmes na fé, a escuridão não nos intimida e o mundo começa a ver o brilho de Cristo em nossa vida. Se você deseja proteger a chama da luz que Deus colocou em você, escreva glória a Deus e compartilhe esta oração para inspirar outros a resistirem ao inimigo. Senhor Jesus, obrigado por ser a luz do mundo, aquele que entrou na minha escuridão e me trouxe para a gloriosa luz da sua verdade. Obrigado por abrir meus olhos cegos, suavizar meu coração endurecido e transformar minha mente com sua misericórdia
graça e amor. Eu era perdido, mas o Senhor me encontrou. Eu vagava sem direção, mas o Senhor me chamou para ser seu. Antes, eu caminhava segundo os desejos da carne, mas agora desejo amar, servir e obedecer a ti. Como a Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Senhor, purifica meus pensamentos, meus motivos e meu caráter. Que as pessoas vejam Cristo em mim, não a minha própria natureza. Que minha vida reflita sua luz em cada passo, palavra e decisão. Que minha obediência e meus dons fortaleçam outros e contribuam para o seu reino. Ajuda-me a resistir às mentiras do inimigo, a proteger a chama que o Senhor colocou em meu coração e a ser fiel em todos os momentos. Que minha vida seja uma vela que ilumina a escuridão ao redor, mostrando o amor e a bondade de Deus. Senhor, eu entrego minha vida, meus talentos e meus dons em suas mãos. Que eu viva para glorificar seu nome e conduzir outros à sua presença. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva amém nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas recebam a luz de Cristo hoje.